Monte Sinai, sexta-feira. Na próxima sexta é o encerramento. Nós vamos estar trazendo o pastor de fora, né? Vamos estar trazendo o pastor lá de Codó, pastor do missionário deles. Já pregou aqui algumas vezes, ele vai estar encerrando essa campanha aqui, em nome de Jesus. Segundo essa campanha, nós já temos outro projeto muito forte, né? Vai ser 21 dias. Aí o bispo vai pregar 21 sexta-feira. Eita porra! O tema, diga assim o tema, fica de pé, em nome de Jesus. Diga assim, o tema. Amarrando o valente e tomando de volta. De milagres e libertação que vai acabar o avesso. Sexta-feira, vou pregar todas as 20 anos no morro. Essa sexta-feira não está trazendo pregadores de fora. Vai ser forte, vai trabalhar. Olha para Jesus mandar o microfone novo para nós. Ó, o Senhor. Está nervoso, filho? Estenda as mãos para cá, irmão. Diga assim, Senhor Jesus, usa o teu servo como tens usado e com mais poder, em nome de Jesus. Ainda de pé, receba o servo de Deus com as palmas. O sal da igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de alegria estarmos na casa do Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Só Ele seja dado todo louvor e toda adoração. Eu quero agradecer a Deus pela vida do bispo Romerito Gomes, bispa Carla Gomes, seus filhos, que Deus abençoe grandemente. Quero agradecer a Deus aos obreiros, presbíteros, diáconos, evangelistas que estão à minha retaguarda, os pastores de congregação, amém? Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que está sempre do meu lado, amém? E agradecer a Deus pela vida dos irmãos da congregação Brilho Celeste, amém? Sou grata com a oportunidade o nosso presidente Bispo Romerito ter nos concedido, eu e a missionária, minha esposa, congregar esse povo abençoado, amém? E eu creio que Deus vai levar almas para o reino dele, amém? O tema da mensagem é unção dobrada, aleluia. Que os irmãos abram a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 1 em diante, amém? Toda honra e toda glória seja para o Senhor. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam de frente deles e de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa
e a dobrou e aferiu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passando, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me veres quando for tomado de ti, assim se fará, porém não se fará. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar, em nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai falar de um homem chamado Elias. Um homem cheio da unção, um homem cheio de poder e um homem cheio de milagres. Um homem que não se curvou e nem adorou a nenhuma estátua que Jezebel criou para a sua própria glória. Amém? Eu creio, eu profetizo que aqui tem homens e mulheres que não se curvam a Baal. Eu creio, eu profetizo em nome de Jesus que aqui tem homens e mulheres que não adoram a Cedraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia vai falar que Elias, um profeta cheio de poder, um profeta que foi levantado para confrontar a Baal e a Jezebel, a estátua que eles criaram para a sua própria glória. Mas nós sabemos que só há um Deus a ser glorificado. Esse nome é Jesus de Nazaré. A Bíblia vai falar que Elias, um homem conhecido por seus milagres, um profeta do fogo. A Bíblia vai dizer que Elias orava e o fogo caía. A Bíblia vai dizer que Elias orava e cessava. A Bíblia vai dizer que Elias chega ao encontro dos profetas Jezebel e Acabe. E a Bíblia vai dizer que Jezebel e Acabe foram dois profetas que criaram estátuas para adoração a Baal. E nós sabemos que só há um Deus a ser glorificado. Esse homem é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia vai falar que Elias foi um profeta valente, corajoso. O que Deus está à procura esses últimos dias: homens e mulheres de coragem, de atitude, que não se curvam e não adoram a nenhum Deus, porque só há Jesus, o grandão da Galileia, que podemos se curvar. Amém? A Bíblia vai falar que Elias, ele confrontou os profetas Baal e Jezebel. Mas às vezes o profeta tem medo. A Bíblia vai dizer que Elias, um profeta corajoso, ele se esconde, vai para a caverna. Mas a Bíblia diz que Jesus manda um terremoto e Elias na caverna escondido. A Bíblia diz que passa um fogo, Elias se escondido na caverna. A Bíblia vai dizer que passa um vento forte e Elias na caverna. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus manda uma brisa suave e Elias está na caverna. Aleluia. Eu quero te dizer que caverna não é lugar de crente, caverna não é lugar de homens e mulheres de Deus que estão fazendo o íntimo do Senhor. Amém? E a Bíblia vai falar que Elias vai para a porta da caverna e Jesus fala: Elias, o que está fazendo aqui? A Bíblia vai dizer que Elias: Senhor, tu não está sabendo que Jezebel está atrás de mim para me matar? Eu sou o único profeta que ainda restou aqui. E Jesus fala: Elias, come, bebe, vai embora e saia, vai confrontar os teus inimigos, porque ainda não é tempo de parar. Aleluia. Eu quero te dizer que você está cansado, você está pensando em desistir. Esse não é o bom momento. Jesus ainda tem algo para entregar para você. Amém? E a Bíblia vai dizer que Elias, ele profetiza no Monte Carmelo perante os seus adversários. A Bíblia diz que o fogo consome os seus adversários, os soldados. A Bíblia vai dizer que Elias mata por mais de 800 soldados de Jezebel. Mas às vezes
fugir não é uma boa opção. A Bíblia vai dizer que Elias, ele corre para o deserto. Chegando no deserto, a Bíblia diz que Elias encontra um pé de zimbro. Ele descansa com medo da morte de Jezebel. Mas eu quero te dizer que não é tempo de parar, não é tempo de parar no caminho, porque Jesus ainda está no controle. Se Jesus te chamou, meu irmão, não se preocupa, Ele se responsabiliza. Aleluia! E a Bíblia vai falar que Elias, um profeta valente, corajoso, vai desejar a morte, mas Deus ainda diz: Elias, ainda não é tempo de parar. E a Bíblia vai dizer que Elias, um profeta valente, corajoso, cheio da unção, ele vai para o deserto. E a Bíblia diz que Deus fala com Elias: Elias, come e bebe, meu filho, vai para o celeiro, que a minha obra contigo ainda não acabou. E a Bíblia vai dizer que Elias vai na cidade chamada Bel-Meolá, atrás do profeta Eliseu, o profeta, segundo a Bíblia diz, que é o seu sucessor. A Bíblia vai dizer que Elias, ele vai a Bel-Meolá. Chegando na cidade, em Abel-Meolá, lá ele vai encontrar um homem chamado Eliseu. A Bíblia vai dizer que ele estava na 12ª junta de boi, aratando a sua terra, mas Eliseu entendeu o chamado. Eu estou profetizando aqui para gente que sabe e que entende do seu chamado. Eu quero te dizer que não é tempo de você parar no meio do caminho. A Bíblia vai dizer que Elias chega em Abel-Meolá, aonde está Eliseu, e a Bíblia vai dizer que Eliseu entende o seu chamado. Quando ele chega, o profeta chega aonde Eliseu, ele joga a capa. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia vai falar que Eliseu, ele entende o seu chamado. A Bíblia vai dizer que Elias joga a capa em cima de Eliseu. Ali Eliseu entendeu que tinha um ministério, que tinha uma obra para com o Senhor. A Bíblia vai dizer que Eliseu, ele não contestou. Ele fala: mestre, posso me despedir da minha família? E Elias fala: você vai, mas a nossa vai mais rápido, porque a nossa caminhada ainda é longa. E a Bíblia vai dizer que Elias, ele vai tocar fogo na carroça, e ele mata os bois e faz churrasco para suas famílias. Ali Eliseu entendeu que não voltaria mais. E a Bíblia vai dizer que Eliseu, um profeta cheio de unção, cheio da graça de Deus, a Bíblia vai dizer que ele andando com Elias, o profeta Elias, a Bíblia vai dizer que Elias fala para Eliseu: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas quando você tem algo com Deus, você quer unção, você quer receber o renovo de Deus, não há como parar. E a Bíblia vai dizer que em todos os momentos Eliseu disse: como vive o Senhor, que eu não te deixarei. E a Bíblia vai dizer que chegando em Betel tem escolas de profetas. Eu quero te dizer que quando Deus te escolheu, Deus vai te honrar, não importa. A Bíblia vai dizer um certo homem chamado Davi, assim como Eliseu foi escolhido para ser o sucessor de Elias. Quem não lembra de Davi, um homem do campo, um homem pastor de ovelhas, a quem ninguém dá nada? Assim eu quero te dizer, Deus te honra. Você pode estar imaginando: ah, mas Deus não está me vendo, há quanto tempo eu estou na caminhada, ninguém olha para mim. Não, irmão, não se preocupa, que o que é teu, ninguém vai tomar. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quem quer receber a unção tem que se sacrificar, tem que ter renovo, tem que abandonar as coisas mundanas, tem que seguir com Cristo. A Bíblia vai falar que Jesus fala para Elias, fala para Eliseu: Eliseu, fica-te aqui, porque eu vou a Betel. A Bíblia vai dizer que Elias diz: como vive o Senhor,
mas eu não vou te deixar aqui, eu vou com você. E a Bíblia vai dizer que Elias, indo para Betel, Eliseu todo o tempo do lado dele. Isso que é um verdadeiro homem de Deus, isso que é um verdadeiro profeta que tem o seu chamado. Ele não desistiu. A Bíblia diz que em momento algum ele deixou Elias ir só. A Bíblia diz que Eliseu fala para Elias: como vive o Senhor, como vive a tua alma, que eu não te deixarei. E a Bíblia diz que eles foram a Betel. E a Bíblia vai dizer que Elias, o profeta, cheio de unção, cheio de poder, cheio de maravilhas, a Bíblia vai dizer que Elias vai a Jericó. O Senhor ordena Elias, vai a Jericó. E Elias fala para Eliseu: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu sempre com o chamado, que ele entendeu o chamado de Jesus. Eu estou profetizando para alguém aqui que Deus tem um chamado, tem coisas boas, tem um ministério, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Eliseu, ele não fica e vai com Elias para Jericó. Chegando em Jericó, é cidade de renovo, cidade de purificação. A Bíblia vai falar, quem não se lembra, a cidade de Jericó, um homem chamado Bartimeu, um homem cego, quando ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar que Jesus iria passar pelaquela cidade, ele entendeu que era a última vez que ele poderia ser curado. E a Bíblia vai dizer que Elias, indo para Jericó, Eliseu entendeu o chamado e foi junto com ele. Aleluia. Eu quero te dizer que o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele tem algo grande para mim e para você. Não é antigo, não é tempo de parar, não é tempo de olhar para trás. Amém? Que nós possamos ser como Eliseu. Eliseu entendeu o seu chamado e ele foi ao encontro de Elias. Ele deixou tudo para trás, mas foi ao encontro de Elias, porque ali ele tinha um celeiro, ali ele tinha um chamado. Aleluia. Quando Deus chama, meu irmão, não se preocupa, Ele te capacita. Não se preocupa com o que a multidão vai falar a teu respeito. O que importa é que o nosso alvo é Jesus Cristo de Nazaré, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. E a Bíblia vai falar que Elias chegando na sua trajetória, a Bíblia diz que Elias falou para Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça. E Eliseu disse: peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Você sabe que se eu pedir a porção dobrada do Espírito do bispo, não é pecado? Pecado é eu falar da vida dele, falar da sua família. Amém? E quando você está pedindo a unção do homem de Deus, Deus ouve te dá. O que não dá é você falar do teu irmão, falar da tua irmã. Amém? E a Bíblia vai dizer que Elias, o profeta, ele é levado numa carruagem aos céus, e Eliseu, ele observou o mestre indo para os céus, e ali a Bíblia diz que cai uma capa. Quando cai aquela capa, Eliseu pega e diz: aonde está o Deus de Eliseu? É o Deus de Elias. E a Bíblia diz que ele bate a água no rio e a água se abre. Amém? Ali ele entendeu que recebeu a unção, a porção dobrada do Espírito de Elias. Ali ele entendeu que o seu chamado era muito grande. Eu quero te dizer esta noite: você está todo dia na casa do Senhor. Não desista dos seus sonhos, não desista do seu chamado. Amém? Porque Deus tem algo na minha e na sua vida. Amém? E eu quero agradecer a Deus a minha oportunidade.